picanha fedorenta. Podre. Cerveja choca, que ninguém aguenta mais olhar. Essas foram as palavras exatas que Flávio Bolsonaro soltou ao vivo no BTG Pactual, o maior banco de investimentos do Brasil, para descrever o Lula. Na cara da entrevistadora militante, sensacional. Mas eu não trouxe você aqui só pela catarse, meu amigo. Xingar governo não reduz seu imposto. O que destrói a esquerda de verdade são métodos. E é exatamente isso que Flávio apresentou naquela sabatina, um plano cirúrgico que eu vou destrinchar aqui como a tríade da reconstrução nacional. Economia, soberania e segurança. 3 pilares concretos desenhados para desmontar cada mentira populista que suga o suor do pai de família brasileiro há décadas. E o primeiro pilar vai direto onde mais dói no seu bolso. O roubo que o governo pratica contra você, disfarçado de imposto, todo santo mês. Vamos aos números, porque é aqui que a máscara cai de vez. Quando Lula assumiu em 2022, a dívida bruta do governo já era pesada, 71,7% do PIB. Ruim, certo? Agora segura. Hoje essa dívida já bateu 79% do PIB. São 10 trilhões de reais. 10 trilhões. E segundo o próprio Tesouro Nacional, a projeção é fechar 2026 entre 82,5% e 86% do PIB. Ou seja, o rombo não para de crescer. Cada mês que passa, o buraco fica mais fundo. E adivinha quem está lá embaixo segurando a pá? Você, o chefe de família, o pequeno empresário, o trabalhador que acorda às 5 da manhã. E como é que esse governo genial resolve o problema da dívida que ele mesmo inflou? Cortando gasto? Enxugando a máquina? Claro que não. Ele faz o que sempre fez. Enfia a mão no seu bolso. Os dados são brutais. Desde 2023, o governo Lula criou ou aumentou 37 impostos e medidas de arrecadação. 37. Faz a conta. Isso dá uma marretada nova no cidadão a cada 37 dias. Você mal se recupera de uma pancada e já vem outra. Indústrias inteiras viram suas alíquotas saltarem de 14% para 28%, 30%. Dobraram. A carga tributária real chegou a limites que sufocam qualquer um que tenta empreender neste país. Entende a engenharia? O governo gasta como se não houvesse amanhã. A dívida explode para 86% do PIB. E aí, para tapar o rombo que ele criou, ele inventa 37 formas novas de arrancar dinheiro de quem produz. Cada centavo desses 37 impostos sai direto do suor do pai de família para cobrir a incompetência de Brasília. Você trabalha mais, ganha menos, e o Estado fica mais gordo. Esse é o modelo. Esse é o ciclo. E eles chamam isso de responsabilidade fiscal. É exatamente isso que o Flávio Bolsonaro expôs na sabatina do BTG Pactual, sem rodeios. Ele disse, e eu cito, não dá para você continuar apostando em uma política econômica que é um pulo no escuro, tá pulando do avião sem paraquedas, gastando como se não houvesse amanhã. Pulando do avião sem paraquedas. Essa é a imagem perfeita, porque é exatamente o que estão fazendo com o seu dinheiro. Jogaram o Brasil no vazio e estão torcendo para o chão ser macio. E qual é a alternativa que o primeiro pilar da tríade da reconstrução nacional propõe? Simples, direto, cirúrgico, parar de esfolar quem trabalha e começar a cortar na carne do próprio Estado. Arroxo rigoroso na burocracia. Corte drástico de gastos. A solução para a dívida de 10 trilhões de reais não é inventar o imposto número 38. É fechar a torneira do desperdício. É tratar o dinheiro público como o que ele realmente é. Dinheiro seu. Previsibilidade. Essa é a palavra-chave. O empresário precisa saber quanto vai pagar amanhã para poder contratar hoje. O pai de família precisa saber que o salário dele não vai ser devorado por uma taxa nova que apareceu do nada numa sexta-feira à noite. Choque de previsibilidade econômica. Isso é o mínimo que um governo sério entrega. E é exatamente o que esse governo se recusa a fazer.
Mas cortar imposto e estancar a sangria fiscal é só a ponta do iceberg, porque tem uma máquina muito maior funcionando por trás, sugando bilhões todos os meses sem que você veja. O caixa eletrônico particular da esquerda tem nome: estatais. E é exatamente essa tomada que precisa ser arrancada da parede. 6,3 bilhões deles. Esse é o prejuízo acumulado pelas estatais federais sob o comando dessa turma, dados do Banco Central. 6,3 bilhões de reais rasgados, queimados, evaporados. E sabe quem puxa metade desse rombo vergonhoso sozinho? Os Correios. Aquele mesmo Correios que te entrega encomenda atrasada, cobra caro e oferece um serviço que qualquer transportadora privada faz melhor, mais rápido e pela metade do preço. E aí vem o esquerdista de plantão repetir o mantra sagrado: estatal dá lucro. Dá lucro para quem, exatamente? Para o povo. Olha os números, olha o rombo. Dá lucro para o sistema de apadrinhamento que transforma a empresa pública em cabide de emprego para advogado militante e indicado partidário. Olha o que fizeram com os Correios. Entregaram a presidência para lideranças do tal Grupo Prerrogativas, um clube de advogados partidarizados. Esvaziaram fundos de pensão. Colocaram gente incompetente para administrar bilhões do seu dinheiro. O resultado? Ineficiência brutal, prejuízo bilionário. E a conta, como sempre, cai no colo de quem acorda às 5 da manhã para trabalhar. É por isso que o segundo pilar da tríade da reconstrução nacional vai direto na jugular: privatização massiva. Flávio Bolsonaro é cirúrgico nesse ponto. A proposta é vender 95% do que é estatal. 95%. Sem choro, sem mimimi, sem blindagem para cabide de emprego de ninguém. Ah, mas privatizar é vender o Brasil. Essa frase é a cortina de fumaça favorita de quem lucra com a máquina inchada. Privatizar é arrancar as garras da corrupção de cima das empresas que deveriam servir a você. É trocar o apadrinhado incompetente por gestão de mercado que entrega resultado. É estancar a hemorragia de bilhões que sai do cofre público direto para o bolso de quem nunca produziu nada. Agora, presta muita atenção, porque aqui é onde separa o amador do estadista. Flávio não opera no fanatismo, opera na estratégia. E existe uma fatia, pequena, mas absurdamente poderosa, que não entra nesse leilão. Terras raras. Se você não sabe o que são, precisa saber agora. São os minerais que fazem o mundo moderno funcionar. Chip de celular, carro elétrico, inteligência artificial, tecnologia militar de ponta. Tudo, né, depende desses elementos. E o Brasil está sentado em cima de um tesouro colossal. Segundo dados do USGS, o Serviço Geológico dos Estados Unidos, confirmados pelo Serviço Geológico do Brasil, nós temos 21 milhões de toneladas de reservas de terras raras. Isso representa cerca de 23% de toda a reserva do planeta. Só perdemos para a China, que detém 44 milhões de toneladas. Traduzindo numa frase: o Brasil é a segunda maior potência planetária no insumo que move a tecnologia do século XXI. E ninguém te conta isso no Jornal Nacional. Entregar essas reservas a preço de banana para virar fazendão exportador de matéria-prima? Jamais. A proposta é cirúrgica. Parcerias público-privadas, PPP, que mantém o controle estratégico nas mãos do Brasil, enquanto trazem capital e eficiência privada para operar. É assim que você senta na mesa com China e Estados Unidos e dita regras. É assim que se governa como gente grande, com dados na mão, estratégia na cabeça e coragem para executar. Percebe o contraste? De um lado, tem um governo que distribui cargos para amigos e acumula 6,3 bilhões em prejuízo com estatais inchadas. Do outro, um plano que enxuga a máquina onde ela é um ralo e blinda a riqueza onde ela é uma arma geopolítica. Isso é competência. Isso é visão de Estado.
E é exatamente o oposto do amadorismo que a gente assiste todo santo dia. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que muda tudo. De que adianta ter dinheiro sobrando no bolso se você leva um tiro voltando do trabalho? Se o seu filho não pode andar na rua depois das 6 da tarde, economia arrumada e soberania protegida não significam nada se a sua família não está segura dentro do próprio país. E é aqui que Flávio traz a proposta mais brutal e mais polêmica de toda a tríade. 50 milhões e 600 mil brasileiros, um quarto do país inteiro. Esse é o número de pessoas que neste exato momento vivem sob o domínio direto de 64 facções criminosas e milícias. Dado da Universidade de Cambridge, confirmado pelo próprio Flávio Bolsonaro. Junte a população do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná, some tudo. E você tem a quantidade de gente que obedece à lei do fuzil, e não à Constituição. Crise de segurança é eufemismo. O nome correto é soberania territorial perdida. E o que a esquerda faz diante disso? Vem com o discurso ensaiado de direitos humanos. Na entrevista ao BTG Pactual, a jornalista pressiona Flávio. Mas e as prisões em massa? E os direitos dos detidos? A resposta dele é cirúrgica. Os direitos violados são os das milhares de vítimas assassinadas ao longo de décadas nas mãos desses criminosos. São os direitos do pai de família que trabalha 12 horas e não pode voltar para casa em segurança. São os direitos do seu filho que não pode caminhar até a escola sem medo de bala perdida. Flávio defende sem pestanejar o modelo Nayib Bukele, de El Salvador. Tolerância zero. Prendeu 40 mil membros de gangue de uma vez e a taxa de homicídio despencou mais de 90%. Resultado? O povo salvadorenho respira aliviado pela primeira vez em 30 anos. Funciona. A esquerda pode choramingar o quanto quiser. Quem experimentou a paz não volta atrás. Agora para um minuto. Olha para mim. Você reclama que o seu filho sai do colégio público sem saber fazer nada. Sem perspectiva. Sem futuro. Achava que o MEC era apenas incompetente? Não seja ingênuo. Esse apagão educacional é um projeto. Dado do IBGE, mais de 80% dos nossos jovens não conseguem concluir o ensino médio e fundamental no tempo certo. 80%. Você acha que isso é acidente? Jovem sem profissão vira o quê? Mão de obra barata? Soldado descartável. O moleque de 14 anos não idolatra o chefe da boca porque nasceu mal. Ele idolatra porque é o único cara no bairro dele que ostenta tênis novo, carro e respeito. Quando o Estado abandona, o tráfico recruta. E aqui vem a cartada de mestre de Flávio Bolsonaro. A jogada que a esquerda jamais vai entender, porque está presa na lógica do assistencialismo de voto. Investimento massivo em ensino técnico. Formação pesada em tecnologia da informação. Segundo a Brascom, o Brasil tem um déficit absurdo. 800 mil vagas de TI abertas hoje. 800 mil posições esperando profissionais com salários que partem de R$5.000 e podem ultrapassar 15 mil para quem se especializa. Vagas que sobram porque não existe gente qualificada para preenchê-las. Conecta os pontos comigo. Pega que aquele moleque de 15 anos na periferia, sem escola, sem pai presente, sem perspectiva, o Comando Vermelho oferece R$300 por semana para ele ser olheiro. Agora imagina esse mesmo moleque num curso técnico de programação, com estágio garantido numa empresa de software, ganhando 5, 6, 8 mil reais por mês aos 20 anos de idade. Você acha que ele escolhe o fuzil? Esquece programa social. Esquece assistencialismo. Estamos falando de tática de guerra. Estratégia antiterrorismo pragmática. Cada programador formado é um soldado a menos no exército do narcotráfico. Cada vaga de TI preenchida é uma família inteira que sobe de classe sem depender de Bolsa Família, sem depender de político nenhum,
o filho do trabalhador prosperando pelo mérito, pelo suor, pelo esforço próprio. O pai de família que está me assistindo agora sabe exatamente do que eu estou falando. Você quer ver seu filho com carteira assinada numa empresa de tecnologia, não virar estatística no Jornal das 6. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Você concorda com Flávio de que chegou a hora de adotar um modelo rigoroso, tolerância zero, contra quem domina nossos estados? Ou você prefere a vitimização eterna da esquerda, que chora pelo criminoso e esquece a vítima? Digita ordem aí embaixo se você apoia a linha dura, se você apoia o modelo Bukele no Brasil. Quero ver esse comentário lotado, mas fica comigo, porque agora vem a maior mentira que a esquerda repete em toda a época de eleição. Se a direita assume, o pobre morre de fome. Vão cortar os auxílios? Essa é a narrativa que te repetem há 20 anos para te manter refém do voto. E a resposta que Flávio dá para isso vai destruir esse argumento pela raiz. A esquerda precisa que o pobre continue pobre. Relê essa frase. Precisa. Porque no dia que aquela família da periferia conquista independência financeira, ela não precisa mais de político prometendo migalha em troca de voto. O modelo inteiro deles depende da miséria. Sem miserável, não tem curral eleitoral. E é exatamente por isso que inventaram esse terrorismo sobre corte de auxílio. Porque medo paralisa. E gente paralisada não questiona. Agora, o que Flávio Bolsonaro declarou na sabatina do BTG Pactual, com todas as letras, quem precisa do auxílio vai continuar recebendo. Ponto final. Ninguém vai tirar comida da mesa de quem passa necessidade real. Mas aqui vem a diferença que muda tudo. O modelo da esquerda te dá o peixe e reza para você nunca mais aprender a pescar. Te mantém dependente, te mantém agradecido, te mantém votando neles. É uma coleira com um nome bonito. O modelo conservador mantém o socorro imediato, porque ninguém com um pingo de decência cristã deixa a família passar fome. Mas constrói o que Flávio chamou de rampa de saída, um plano concreto de emancipação, capacitação profissional de verdade, emprego real, dignidade pelo suor do próprio trabalho. Em vez de te prender numa cadeira de rodas permanente, te oferece fisioterapia para você levantar e andar com as próprias pernas. E sentir orgulho disso. Essa é a verdade que a esquerda não quer que chegue nos seus ouvidos. Porque no dia que o pobre entende isso, o voto de cabresto acaba. E aqui ficava a reflexão final. As eleições vêm aí. O Brasil vai escolher continuar refém de quem lucra com a miséria alheia ou apostar num projeto que respeita a inteligência do cidadão e investe na sua liberdade. Se você chegou até aqui e reconhece que a tríade da reconstrução nacional é o caminho para tirar esse país do buraco, faz o seguinte agora. Deixa o teu gostei, se inscreve no canal e manda esse vídeo no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da igreja. Cala a boca de quem espalha mentira com informação sólida. Porque essa aqui, meu amigo, é a prova de bala.